Vamos começar aqui no nosso vídeo usando dois moldezinhos, que é esse aqui, ó, o Jardineira Coelho. E o coelho, a cabeça coelho 2, da Angélica Barbosa. Vou estar usando aqui também a base redonda G, pra gente fazer uma estrutura pra colocar ele. Essa daqui que é a base coração, que também é da Angélica, é uma base de silicone para apoio. E vou estar utilizando esses olhinhos aqui, lindinhos, da Giza Roxa, que é o GR58, tamanho M. E esse aqui é o Patrulha. Eu vou colocar aqui na minha mão só um pouquinho de creme nível, eu coloquei ele nesses potinhos assim. Vou pegar só um pouquinho de nada, ó, só pra ajudar no desmolde, nem precisa, mas às vezes a massa dá uma agarradinha, às vezes tem alguma sujeirinha, alguma coisa, isso aqui ajuda bastante, tá? Eu vou usar duas massas, que é a massa branca e a massa rosa, e a gente vai sobrepor ela aqui no molde. E a primeira parte que a gente vai fazer agora é posicionar a massa branca lá dentro da cavidade. Vamos colocar primeiro a massa rosa. Eu não utilizo bolinha de isopor. Essa cor aqui é uma cor que eu fiz com tinta PVA rosa antigo, se eu não me engano. Tem branco também aqui. E eu vou fazer um rolinho, ó, uma coxinha. Vou encaixar ele aqui, pressionar, e vou aqui direcionando ele, ó, no molde. Pressionar bastante para que ele entre bem aqui na parte de baixo. Ó. E vou distribuir ele aqui, ó, para ele ficar bem lisinho nessa parte, para depois tirar o excesso. Essa senhora barulhenta que tá aparecendo por aí no som é a Hannah, minha gatinha que gosta de fazer um barulho quando ela vê que a casa tá muito quieta. Ó, e aí eu vou encaixar essa massa aqui, ó. Se você tem a unha grande, não pode pôr a unha que lasca o molde, né? Então, você vai vir aqui com um boleador, uma outra ferramenta, um pincel modelador, com calma, com cuidado, para que isso aqui não danifique. Vai deixar ele desse jeito. Deixa ele mais retinho aqui pra ficar mais fácil, ó. Vou usar um pedaço de massa branca. Vou fazer um rolinho, ó. Vou dar uma achatadinha, porque aqui meu espaço aqui não é muito largo. E vou pressionar. Pressionar bem lá no fundo. Aqui. Eu vou dar uma puxadinha. E vou pressionar. Aqui eu vou utilizar um rolinho, ó, pra nivelar tudo. Esse rolinho aqui é um rolinho transparente que eu comprei também na loja da Angélica, junto com os moldes. Angélica Barbosa, que é minha parceira. E ela tem uns moldes incríveis, tá? Ó. E agora, é hora de desmoldar. Pra desmoldar, a gente vai fazer o seguinte. Pressiona, pressiona e vai abrir. Ó, e o corpinho vai sair assim. Aqui, ele saiu, dessa vez ele saiu assim, ó. Quando você consegue encaixar direitinho as partezinhas lá, às vezes você não tem que arrumar nada, porque esse molde sai muito perfeito. Todos os moldes dela saem muito perfeitos. Mas como a gente tá aqui gravando, e você grava um pouco mais longe do que quando a gente tá trabalhando, os braços ficam um pouco mais longe, geralmente às vezes dá algum defeitinho. Isso aqui é fácil de resolver. Ó. Ou você pode tirar de novo. Geralmente, eu tiro de novo. Eu prefiro tirar novamente do que ficar arrumando, porque o molde já sai muito perfeito. Então, eu acho que compensa mais tirar de novo do que ficar alisando tantas vezes.
Agora, essa costura aqui, ó, esse rolinho é perfeito pra isso, e esses aqui do final do molde, esses aqui, ó, só assim. E, gente, eu tenho o pincel modelador, eu usava ele pra fazer isso. E achei que com um rolinho, que é esse rolinho transparente aqui, pela medida dele, ele não ter costura, fica muito mais perfeito aquilo que eu tô fazendo. Eu achei um ótimo investimento. Aqui no bolsinho dele, ele sai muito perfeito. Deixa eu mostrar o outro que tá pronto, ó. Ele já sai perfeitinho, sem defeito nenhum. Mas como eu tava gravando de longe, o meu deu uma marcadinha aqui, ó. Ele marcou 2 vezes, porque quando você coloca a massa aqui, na jardineira, você já coloca ela no ponto dela pressionar ali, ó, e você ir distribuindo ela. Quando você pega o molde assim na mão e vai fazendo mais de pertinho, fica mais fácil, ó. O bolsinho sai bem perfeitinho, tá vendo? E nesse caso aqui, como ele tava muito longe, ele acabou dando uma marcada 2 vezes. Então, aqui, pra consertar, a gente vai fazer isso aqui. Nada demais, gente, ó. Nada que vai te tomar muito tempo. Trazendo já todos esses detalhes que esse molde traz. Esse corpinho é um corpinho muito bonitinho pra fazer até menininho, tá? Ele fica um corpo bem perfeito. A gente vai fazer o coelho, mas ele pode ser usado pra várias outras coisas. Aqui, a gente já vai deixar esse coelho, ó, aqui. Eu vou colocar ele no espuma secando. E vou usar as outras partes do molde. Primeiro, a gente vai usar os pezinhos, que é algo que precisa estar muito, mas muito seco mesmo. Bem sequinho, pra gente poder continuar esse trabalho aqui. Na hora da montagem, para que o seu biscuit não despenque, não dê nada errado, tá? Então, se você tiver numa produção e estiver testando o molde, quiser fazer vários, aproveita, tira os pezinhos, deixa secar. Quando tiver bem sequinho, bem durinho, você faz essa parte aqui e já cola. Vou tirar aqui os 2 pezinhos. Ele é um pezinho bem gordinho, gente, é bem bonitinho. Muito fofo mesmo. Vou abrir, ó. Ele desmolda super fácil. E vamos fazer aqui também, e deixar secando, a orelha do coelho, que é uma orelhona. E essa daqui já vem toda marcadinha. Olha o tanto de cremezinho que tinha aqui, que eu vou distribuindo. Esses moldes que tem uma cavidade mais profunda, eu gosto sempre de passar alguma coisa, porque, gente, ele já sai muito perfeito. Quando você passa, às vezes, um pouquinho de óleo, dependendo do óleo, ele gruda bastante. É melhor usar mesmo creme Nivea. Conforme você passa ele aqui e tira, na hora do desmolde, o negócio sai até brilhando. A parte da peça sai até brilhando. Fica tão incrível que nem precisa fazer nada. Não precisa de nenhuma alteração. E eu gosto de fazer o seguinte, ó. Como aqui a gente tá fazendo uma orelha, eu gosto de fazer já um rolinho pra pressionar no molde, que aí ele já vai sair, vai ficar mais fácil de entrar ali no molde, não vai ficar com rachadura, com defeito. É menos chance de você ter que refazer essa peça, do que você pegar uma massa e socar dentro do molde e achar que o molde vai fazer um milagre. Essas partes onde tem acabamento, ó, sempre passa o rolinho, porque dá uma diferença enorme. Olha só. Como que sai lindo, lindo, lindo essa orelha. Já sai perfeita, perfeita. E aqui, pra melhorar, você pode pegar o rolinho, ó, e passar aqui. Tirando essa quina e essa cara de molde. Porque ele é muito profundo, ó.
Se você alisar ele direitinho aqui atrás, ele nem vai parecer que você fez ele no molde. Parece que é uma peça modelada à mão. E essa daqui, ó, gente, essa orelha é linda. Olha que orelha mais linda. Que perfeição que sai. Sem mexer em nada, ó. Nada, nada, nada. Até hoje eu não tenho um molde. E pra essa parte aqui, ó, eu gosto de fazer uma marcadinha assim, ó. Só porque dá uma profundidade melhor, no que já é maravilhoso, tá? Mas não tem necessidade. Depois dessa parte pronta, e essas aqui secando, a gente vai fazer a cabeça. Que é tudo no imediato, tá? Tudo seguido. A gente vai fazer essas partes aqui sem pausa. Pegando aqui uma massa branca, ó. Direto do pacote. Essa daqui é a cor do pacote. Essa daqui é a modelo branca. Branca, mas não é a branca com clareador. Essa massa aqui, ela, pra mim, é a melhor, é a que eu tenho usado. Tenho tido muita dificuldade de encontrar uma massa branca, branquinha e de tingir também. Desde que pararam de produzir o xadrez branco, as outras marcas de corante branco de parede não são tão bons quanto era da marca xadrez, tá? Então, eu tenho comprado massa tingida. Mas é a única que eu compro tingida é a branca, o restante todas eu faço. A cabeça é uma cabeça bem profunda, dá pra colocar bolinha de isopor. Mas, gente, aqui no meu estado, na minha cidade, eu tenho tido muita dificuldade com retração de massa, com bolinha, com estofamento, com rachar, com olhos caírem. Então, eu decidi não usar mais bolinha de isopor. Eu repasso todo o valor para o meu cliente e uso somente massa de biscuit. Ah, mas tem que economizar na massa, não sei o que. Aqui no meu estado, não tá compensando. O valor das bolinhas tá praticamente o valor da massa. E a massa me dá menos dor de cabeça, por conta disso que eu falei, de não ter que ficar refazendo, não ter problema com rachadura, nem de óleos caindo, nem nada assim. Então, eu optei por não usar, tá? Mas, se você quer usar, coloca a massa, vem com um molinho, abre um boleador, abre, põe a bolinha, fecha. Dá pra colocar, acho que até uma bolinha de 30, 35 aqui, tá? Naquela outra coelhinha ali eu coloquei porque eu tava com pressa. E aqui, ó, olha o que acontece bastante. Essa daqui eu vou refazer, eu não vou arrumar de novo. Tá vendo? De não colocar e pressionar direito. Ele faz isso aqui, ó. Dá essa marcação de deixar abrir e voltar a massa. Então, aqui, vou fazer de novo. Vou fazer um rolinho, vou fazer aqui na lateral, porque o paninho aqui atrapalha. Ó. Aí, eu venho aqui e faço um rolinho assim, uma coxinha, desse jeito. Vou pegar novamente aqui, eu venho aqui, ó, encaixo. E aí, gente, vai com o dedo lá no fundo. Aqui nessa hora que é a hora de você pôr a bolinha, ó. No caso que eu não tenho a unha grande, não estrago o molde, vidinha, eu consigo pressionar daquele jeito. Se você tem a unha grande, faça com boleador para não danificar o molde lá dentro, tá? Mesmo que a sua unha seja curtinha, lasca o molde e você acaba ficando com defeito no seu rostinho. O pé do telefone fica bem aqui, ó, nessa parte azul, atrapalha um pouco pra gravar, tá? Então, aqui, pra desmoldar de novo, ó, vamos fazer de novo junto. Pressiona, pressiona, abre. Ó, e agora sim, ó. Ele saiu perfeitinho, ó, sem defeito. Com todos os detalhes. Aí, eu venho aqui com o olhinho.
Vou alisando aqui, ó, bem legal. Que bonitinho. Vou fazer aqui a marcação da bochechinha, ó, do sorriso. Aqui vem o nariz. E ele ficou um pelinho bem bonitinho, onde não precisava, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ficou com um pelinho aqui, ó. Vou passar uma canetinha d'água aqui pra tirar. Aqui ficou outro. E agora, a gente vai usar os olhinhos. Eu vou usar esse aqui do Patrulha, 58LS Patrulha. E vou usar o olhinho rosa. Que esse olhinho rosa é bem bonitinho, gente. Ó, vou posicionar os olhos, mas eu não vou pressionar. Que aí eu vou virar, vou posicionar o outro. E, ó, que ficou torto. Então, eu vou olhar aqui. Direitinho, e depois que eu pressionei, ó. Eu gosto de fazer isso com essa pinça. Quando eu fazia com o pincel modelador, ele sempre espirrava e acabava estragando o olhinho, ó. E aí eu dou uma puxadinha pra ele ficar bem firme. Marcaçãozinha aqui. E aqui, como tem o narizinho, eu vou fazer da mesma cor da roupinha, tá? Narizinho rosa. Fazer só um rolinho. Ó, bem pequenininho. Vou encaixar aqui, e aí aqui vem a orelhinha, ó. Vou deixar essa parte aqui secar e não vou tirar os braços, tá? Vou deixar todas essas partes aqui secando. Vai secar durante algumas horas, para que a gente possa dar sequência. Eu mostrei essa outra coelhinha aqui, ó, que é muito lindinha. E essa daqui eu fiz de amostra pra mim. E aí, pra deixar ela guardada e ela não cair, a gente vai fazer uma base pra ela. Que eu vou usar essa base aqui, que é a base G. E aí, vou fazer uma bolinha aqui de massa verde. E vou pressionar aqui dentro, ó. Vou pressionar. Vou passar o rolinho. Tá vendo que tá sobrando? Vou usar uma ferramenta aqui, mas eu não aconselho ninguém fazer, tá? Que eu já cortei 4 moldes meus assim. Corta mesmo, às vezes mesmo a ferramenta sendo de plástico, às vezes ele entra assim e corta. Alguns moldes meus estão cortados por causa disso. Mas na hora dos vídeos é mais fácil fazer isso do que ficar tirando, tá? Ó, passei aqui o rolinho, ó, pra desmoldar como que ele fica. Olha que perfeito. Que base mais perfeita. E aí, pra colocar ali no ursinho, na minha coelhinha, pus aqui mais um pouquinho de nível, ó. E eu vou esfregar nessa escovinha aqui. Essa aqui é uma escovinha que eu comprei no supermercado. Escovinha de lavar coisas mesmo. E vou pressionar ela aqui, ó. Vou dando batidinhas. Sem deformar. Só pra fazer uma textura, ó. Eu acredito que a Angélica tem uma dessa daqui de graminha pronta.
uma base de graminha no site dela. Só que eu não tenho, só tenho essa daqui e aí eu queria uma graminha e a gente consegue fazer isso com essa daqui, ó. E aí eu vou deixar ela secar pra poder posicionar essa daqui, ó. Pra gente guardar ela, deixar ela de enfeite. E essa outra daqui é um topo de bolo, que a gente vai dar andamento nele também.